palavra de Deus, Amós capítulo 3, versículo 12, aproveitando que os irmãos estão de pés. Amós capítulo 3, versículo 12. Amós capítulo 3, o versículo 12 diz assim: Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço da cama. Amém. Podeis tomar assento. Se nós olharmos, nós vamos ver que Amós foi um profeta que Deus levantou para trazer uma mensagem aos filhos de Israel sobre uma correção, vamos chamar assim, porque havia duas coisas predominantes entre a tribo ou entre o povo de Israel. Os filhos de Israel estavam entrando pelo caminho da idolatria, adorando outros deuses, mas pior do que isso, eles estavam cometendo algo que estava ferindo o coração de Deus, que era exatamente a injustiça social. Algumas pessoas tinham muito, viviam abastados, outros viviam tão cheios de dificuldades e tão retraídos naquilo que eles possuíam. Tanto é verdade que o versículo encerra falando a respeito da salvação que o Senhor haveria de operar em um pedacinho do povo de Israel, num remanescente do povo de Israel, e que eles seriam salvos junto a um canto do leito e um pedaço da cama. Isso fazendo menção à situação financeira, econômica e social que esse remanescente estava passando. Esse remanescente, eles têm uma promessa de Deus extraordinária, uma promessa gloriosa. E o juízo de Deus era eminente. Os assírios iam chegar, iam levar cativo o povo, iam destruir a cidade, e eles iriam passar por esta catástrofe. Era eminente. Além disso, além dos assírios que estavam vindo para destruir a nação, também estava previsto um grande tremor de terra. Um grande temor de terra estava previsto acontecer naquela época e aconteceu, segundo arqueólogos e estudiosos da palavra de Deus. Mas, amados, o que me chama a atenção é exatamente a passagem ou o versículo quando diz: Eu livrarei da boca do leão, ou como o pastor livra da boca do leão, as duas pernas e um pedacinho da orelha. Este versículo me intrigou durante muitos anos. Durante muito tempo, enquanto li a Bíblia, eu fiquei pensando a respeito desse versículo. E exatamente pensando o que queria se dizer o Senhor através desta passagem. Nós sabemos que o leão, ele devora as suas caças. E sabemos também que o leão também ele é mencionado na Bíblia como inimigo das nossas almas. A Bíblia fala do leão que ruge e ele traga a quem ele puder, fazendo menção dos ataques do inimigo das nossas almas. Mas veja, o Senhor faz uma promessa para o remanescente de Israel, dizendo: Vou livrar-vos as duas pernas e um pedacinho da orelha. Logicamente que nós temos que entender esta passagem falando num geral, para toda a nação, mas temos que entender também esta passagem falando no individual, ou seja, para aquelas pessoas que viviam individualmente na população da nação de Israel. No geral, Deus estava dizendo o seguinte: vai cativo, vocês serão massacrados, está vindo o inimigo, porém eu pouparei um remanescente. Esse remanescente simbolizando aqui as pernas e simbolizando um pedacinho da orelha. Mas quando fala no pessoal, no individual, Deus está dizendo o que exatamente a respeito disso? O que o Senhor está querendo dizer? Livrarei as duas pernas, as suas duas pernas e um pedacinho da orelha desse remanescente, em particular, individualmente, destas pessoas. Sabemos que sem pernas é impossível seguir à frente. Sem pernas é impossível caminhar. Naquela época não existia a tecnologia de hoje. E o povo, para se movimentar, para se locomover, obviamente eles precisavam das pernas. Precisavam das pernas para trabalhar, precisavam das pernas para andar,
precisavam das pernas para se mover, se locomover, se fugir, se fosse preciso, enfim, de tudo que eles precisassem fazer, estarem na dinâmica da vida, eles precisariam das suas pernas. E da orelha? A orelha, sem dúvida alguma, eles precisariam também, mas a Bíblia fala de um pedacinho da orelha. E aí eu pergunto, o que quer dizer a Bíblia a respeito desse pedacinho da orelha? O que quer dizer a Bíblia a respeito desse pedacinho da orelha? Para nós entendermos melhor, eu convido você, se você quiser, ler na sua Bíblia, se não, por favor, preste atenção. Levítico capítulo 8, o versículo de número 23, diz assim: Moisés o imolou, tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. A unção araônica era uma unção extraordinária. Deus havia dito para Moisés que separasse Arão e os seus filhos para que fossem ministros no santuário, digo, lá no tabernáculo. Ali começou então o ministério araônico. Eles começaram a executar aquela obra tão maravilhosa que era estar intercedendo pelo povo e intercedendo ou trazendo o recado de Deus para o povo. Eles levavam as petições do povo para Deus e traziam o recado de Deus para o povo. Era dupla a missão do sacerdote. Eles tinham que fazer isso. E aqui está dizendo que eles tinham uma unção diferente. Né? Por ordem divina, Moisés imolava, não é, um cordeiro. Segundo a Bíblia, aqui ele fazia o seguinte: primeiro eles colocavam as mãos sobre aquele cordeiro para depois o imolar. Pegava daquele sangue e colocava na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O que a Bíblia está querendo dizer quando fala de orelha lá em Amós? Está falando exatamente dessa parte ungida. E aqui nós entendemos duas coisas específicas. Entendemos que Deus iria preservar lá no futuro de Israel, quando eles fossem passar por aquele momento tão difícil. Esse remanescente que ele iria tirar as pernas, ou seja, iria não permitir com que o povo ficasse sem avançar. Esse remanescente que sobrou, ainda que eram pobres, ainda que eram pessoas limitadíssimas, eles teriam a ajuda de Deus para que eles pudessem continuar avançando, para que eles pudessem continuar indo em frente, para que eles pudessem continuar a sua caminhada. As mãos do Senhor estariam protegendo eles e eles continuariam avançando. Em segundo lugar, eu pouparei também um pedacinho da orelha, e esse pedacinho da orelha é exatamente o pedacinho da orelha que recebe a unção. E aí eu fui estudar a respeito desse pedacinho da orelha, aonde Deus exatamente ordenava que o povo recebesse, digo, Arão, os seus filhos, recebesse essa unção. Era exatamente aqui nesse pedacinho da orelha, que nós tratamos como sininho da orelha, cientificamente falado como lóbulo da orelha. Aqui era o lugar onde eles recebiam a unção. E aqui, quando eu estudei a respeito desse assunto, eu fiquei estarrecido, admirado de ver como que a Bíblia é maravilhosa. Por quê? Porque o lóbulo, ele vai falar de hereditariedade. Ou seja, hereditariedade, obrigado. Né? Hereditariedade. Eu recebi a unção, Arão recebia e os seus filhos recebiam a unção também. A unção era passada de pai para filho. Eles recebiam a unção. E é interessante que a nossa orelha, ela vai corresponder com a linhagem dos nossos filhos. Se a minha orelha tem um lóbulo solto, significa que muitas vezes os meus filhos terão o lóbulo preso. Se a minha orelha tem o lóbulo preso, significa que os meus filhos poderão ter 95% o lóbulo solto. Está falando exatamente desta herança que se passa de pai para filho. E eu quero dizer nesta noite, o Senhor colocou ao meu coração,
que nós estamos sofrendo ameaças, e ameaças severas, exatamente sobre a nossa herança espiritual, que é a nossa família. Talvez você é o primeiro a se converter na sua casa, e você pensa, mas eu não tenho filhos ainda. Talvez você não tenha filhos físicos, mas você vai ter filhos, e se não tem, vai ter filhos espirituais. E eu quero dizer nesta noite, que tanto os nossos filhos físicos, quanto os nossos filhos espirituais, eles receberão força, graça e proteção de Deus, para continuarem com a unção de Deus sobre as suas vidas. Há alguma coisa terrível tentando interferir na unção do povo de Deus. Alguma coisa que está tentando roubar a unção das nossas vidas. A nossa unção, cada dia que passa, ela está sendo comprometida pelos reveses da vida, pelas problemáticas que acontecem, pelo esfriar do amor, pelo multiplicar da iniquidade, e temos tantas expressões que poderíamos dizer. Porém, tem uma coisa, queridos, Paulo, falando a respeito desta matéria, ele disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, ela será muito superior do que a pressão do pecado que está pressionando a nós, comunidade cristã, e os nossos filhos que louvam ao Senhor, e a nossa família que está na casa de Deus. Prevalecerá na nossa vida o avanço, estaremos indo em frente, porque é o Senhor que está sustentando as nossas pernas, e nós ficaremos de pé em nome de Jesus, não cairemos diante das dificuldades, não estaremos prostrados diante das tribulações, porque é o Senhor que está livrando as nossas pernas, e nós vamos avançar em nome de Jesus. Avançar em meio a circunstâncias adversas não é fácil. Estar indo à frente em meio à dificuldade não é fácil. Mas o Senhor poupou as pernas. O Senhor poupou a orelha. E digo no coletivo e digo no individual. Talvez a unção da tua vida está ameaçada pela rotina que nós passamos. Talvez pela falta de oportunidade que você tem. E você fica procurando um lugar ao sol e pensando, meu Deus, o que vai ser do meu ministério? O que vai ser da minha vida? Como vai ficar o meu ministério? A unção que o Senhor deu a mim, por circunstâncias adversas, por situações, você até duvida da unção que o Senhor prometeu para você, e você pensa, eu acho que não é para mim, eu acho que aquela promessa, eu acho que aquela profecia, eu acho que aquela intimidade, aquela comunhão que eu tive com Deus, aquilo foi uma coisa da minha mente, do meu coração, mas não foi. O Senhor me traz aqui, nesta noite, esta mensagem para o teu coração, dizendo a você, as minhas promessas não caíram por terra, e a minha unção na tua vida há de prevalecer. Tu és meu, eu te escolhi, e tu continuarás avançando em meu nome. Aleluia. Quando a Bíblia fala da unção da orelha, a Bíblia está falando de continuidade da unção, mas está falando também da preservação do ouvir. E também está falando da sensibilidade do ouvir. Não só a preservação, mas também a sensibilidade. Quando eu digo preservação, eu quero dizer que nunca nós fomos tão assolados por coisas que contaminam o nosso ouvir como nesses dias que estamos vivendo. Faz parte dos nossos 5 sentidos. E é através dos sentidos que nós somos humanos, que nós estamos em contato com tudo que vemos e sentimos. É através dos nossos sentidos. Se os nossos sentidos são prejudicados, obviamente, todo o circuito da nossa vida está prejudicado. Então, portanto, eu entendo pela palavra de Deus, que o nosso Deus está fazendo uma promessa para um remanescente fraco. Não é para gente forte, não. Ele não está dizendo para a gente abastado, não. Obviamente que aqui está falando a respeito de circunstância social. Está falando de condição financeira. Mas em uma interpretação livre, eu posso interpretar aqui também como uma circunstância espiritual. Eu posso interpretar. A Bíblia me dá direito para interpretar. E eu interpreto, queridos, que Deus não escolhe muitas vezes os fortes. Mesmo porque a Bíblia vai dizer a respeito
que ele pega as coisas frágeis e fracas desse mundo para confundir as fortes e grandes. Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. É isso que ele faz. O nosso Deus, ele é fiel. Talvez você nem consiga enxergar um futuro para a sua vida ministerial, espiritual. Às margens você está e às margens você pensa em ficar, porque não existe forças em você para continuidade. Eu quero trazer a você, aos seus ouvidos, uma mensagem de refrigério. Agora, em nome de Jesus, o teu ouvido vai ser destampado, desobstruído, e você vai ouvir não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo, a voz que levanta, a voz que ergue, a voz que fortalece, a voz que faz você avançar. Ei, o Senhor está falando contigo nesta noite. Eu falo contigo. Tu vais avançar. A minha vida está com as tuas mãos sobre ti. Aleluia. A vida do Senhor foi entregue por nós, totalmente. Ele não reservou nada, até a última gota do sangue dele ele derramou. Ele derramou tudo para que a unção não pudesse cair da tua vida, para que a unção continuasse na tua vida. A unção do alto, que vai fazer você estar ouvindo bem aquilo que é de Deus para a sua vida, ela está sobre você nesta noite, preservando o seu ouvir. As coisas mais que te perturbam, as coisas mais que te entristecem, as coisas mais que deixam você contrito de coração, e você está com seu coração ferido por coisas que você ouve constantemente. Isto está enfraquecendo a sua vida espiritual. Está sendo anulado em nome de Jesus nesta noite, porque eis que a unção do sangue está sobre o teu ouvir espiritual. Eis que a unção do sangue está sobre o seu ouvir espiritual. Ouça o que o Senhor está dizendo para ti. Não ouça mais as palavras e as mensagens contrárias. Ouça as promessas de Deus através dos hinos, através da voz do Espírito Santo que fala com você no dia a dia da sua vida. Ele está murmurando e sussurrando ao seu ouvido: meu filho, eis que eu estou contigo, não temas. Não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. O Senhor está fazendo esta promessa para ti. Aleluia. E a promessa não é só para a minha vida. A unção de Arão fazia com que ele ouvisse as coisas maravilhosas. O seu ouvido era desobstruído para ouvir coisas boas e ao mesmo tempo obstruído para ouvir coisas más. Deus fechava e abria. Ele estava pronto para ouvir coisas maravilhosas de Deus. E estavam sempre também defendidos e blindados para ouvir coisas mais. Que coisa maravilhosa. Mas não somente isso. A unção não só preservava e trazia sensibilidade, mas a unção era para uma continuidade. É para a posteridade. Alcançava a linhagem de Arão. Alcançava ele e os seus filhos, os seus netos, e ia passando. Ora, em nome de Jesus, esta unção que está sobre a tua vida vai passar para quem está na tua linhagem. Você acredita nisso, meu irmão? Esta unção vai passar para quem está na tua linhagem sanguínea, no seu DNA. O Senhor estava dizendo: olha aqui, a unção é para você, Arão, mas eu vou passar essa linhagem, vou passar essa unção na sua linhagem. Olha aqui, o seu DNA vai receber para frente a unção que eu tenho sobre a tua vida. Arão, você vai receber, mas seus filhos vão receber, seus netos vão receber, a sua família vai receber. Você recebe isso para a tua vida aqui nesta noite, meu irmão. A unção é para você e a unção é para a tua casa, é para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Nos coloquemos de pés, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero orar com você, meu irmão. Nunca fomos tão ameaçados na nossa linhagem. Nunca fomos tão ameaçados. Como é difícil
E eu estou falando aqui como pastor e sei como é difícil. É muito difícil. As dificuldades são inúmeras, né? E os pais que estão aqui sabem do que eu estou dizendo também. Criar os filhos nos caminhos do Senhor. E não somente isso, criar os filhos nos caminhos do Senhor, mas criar os filhos com desejo de servir a Deus, não é? Criar os filhos com alegria de servir a Deus, que façam com espontaneidade, que façam de coração, que não estejam aqui só porque nós estamos aqui, que estejam aqui porque reconhecem que Cristo é Senhor das suas vidas. O quanto isso é muito difícil, meus irmãos, mas Deus está intervindo nesta noite sobre a tua vida e sobre a tua família. Receba esta mensagem em nome de Jesus, meu irmão. Receba essa mensagem em nome de Jesus. O Senhor está intervindo, a intervenção é do Todo-Poderoso para a tua linhagem. Se tentaram matar os seus sonhos, oh, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Como eu gosto desta matéria família. Não sou expert, não sou. Também tenho falhas gigantescas que eu luto diariamente para corrigi-las como pai, como esposo. Luto. Viver em família e viver bem não é simples. Não é. Produzir em casa frutos não é uma coisa simples. Porém, nós temos um poderoso que está conosco para nos ajudar. Um que é maior do que as nossas fraquezas e do que as nossas limitações. Ele está conosco. E eu quero reafirmar as promessas de Deus, não somente para a sua vida, mas para a tua linhagem, em nome de Jesus. Eu sei que o desafio é grande, meu irmão. A luta é travada, mas o Senhor está poupando. Primeiramente, as suas pernas, você vai continuar avançando. Você vai continuar avançando. Em nome de Jesus, olha aqui, a sua caminhada não vai se limitar. Você vai avançar. Degraus vão aparecer na tua frente. E tu vai começar a subi-los. Receba isso na tua vida em nome de Jesus. Tu vai começar a subi-los. Enquanto muitos não estão subindo, ao contrário, estão descendo. Em meio a circunstância adversa, o Senhor coloca uma escada diante de ti, assim como Ele colocou diante de Jacó. E Ele diz para ti nesta noite: sobe, meu filho! Você vai subir a escada. E a tua linhagem, a unção vai continuar. Vamos orar juntos? Quem quiser vir à frente, vem em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos em nome do Senhor.